E começamos a semana com o quê? Segunda-feira, para começar bem. Na verdade, já começou, né? Vamos Já. finalizar aqui com o nosso Alerta Cast, né, Ju? Boa noite. Boa noite. Hoje o assunto tá bom, né, Pri? Menina, olha, eu fiquei meio apreensiva, sabe? Porque a pessoa com porte, né? É Cheio da dieta, passando só coisa boa, eu me senti uma sedentária. verdade, Mas tá Pri. tudo bem, vamos, porque serviu de lição e vai servir pra vocês que estão em casa hoje nos assistindo, porque o assunto é top. E não tinha ninguém melhor que a gente investigou. Investiguem, gente, que ele é top. O Aqui de São Instagram Caetano, nossa, menina, já perdi uns 20 quilos só pensando no que eu vou fazer, sabia? é isso. E nós estamos recebendo aqui, muito obrigada por aceitar nosso convite, doutor Rafa. Olá, meninas, tudo bom? Obrigada por ter vindo. Assim, a gente sabe que a agenda dele tá corrida, ele já chegou assim, quanto tempo de gravação? É. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas isso é bom aí. Sinal que a gente trouxe Isso alguém é que dá ótimo. ibope. É verdade. Mas vamos começar, Rafa. Muito bacana. A gente vai entrar em bastante assunto. Tem muita coisa. A Juliana já começou destona, que já colocou muito mais na pauta. Ou seja, não sei se uma hora a gente vai conseguir falar tudo, viu? Você viu, né? Bora lá. Você tá com muita responsabilidade. Ainda envolvendo mulher, né? Nossa. Tá? Estamos acostumados. Tá, Tá pronto pra preparado, receber, ó. doutor? Dei uma aquecida ali. E ele veio todo lindo, né, Todo, menina? nossa. Todo, já chegou todo bonitão. Ainda bem que eu... Ô, Pri, você tá deixando ele vermelho? Olha. É verdade, não posso, gente. E geralmente eu tô de regata, shorts. Mas podia vir aí. Atleta. Agora, próxima vez, fica pra próxima, né? Bora. Que aí eu já vou estar também de dietona e a gente já mostra pro povo o A resultado, gente né? até já faz aqui uns exercícios. Nossa, boa. Vamos continuar, gente. Brincadeiras à parte. Vamos conhecer, então, quem é o Dr. Rafa. Conta um pouquinho da sua história. Bom, o doutor Rafa começou, antes de ser doutor, na infância como atleta, tá? Eu sou médico de esporte hoje, médico de família, mas na infância, comecei lá dos 10 aos 17 anos como atleta de natação, nadei por São Caetano, nadei por Santo André e me envolvi muito com o esporte e o que fazer depois, quando assim, começa a encerrar a carreira de atleta, o que buscar. Pensei em educação física, fisioterapia, mas pesquisando eu vi que tinha essa modalidade, essa Bonito. o especialidade nova, porque ainda não era uma especialidade formada, então assim, tem menos de 10 anos, e descobri a medicina do esporte. E me encantei com ela. Foi minha primeira especialidade, eu fiz medicina só pensando nela. Durante a faculdade, me encantei com a medicina de família, e aí veio, quando eu me formei médico, depois dos 6 anos, o que fazer. E aí foi que eu falei, eu vou fazer as duas. Meu E Deus. fiz medicina do esporte, fiz minha pós-graduação, terminei. No último ano, iniciei num período noturno a pós-graduação de médico de família e fui os dois juntos. Então, hoje, médico de esporte e médico de família. Que bacana. E é lindo porque, assim, eu acho... A minha filha é novinha e ela tem um sonho de ser médica, né? É uma profissão maravilhosa. A gente fala, temos aí professores, enfim, mas medicina salva vidas. E isso é lindo. Só o fato de você entrar... Eu falo que quando a pessoa fala fiz medicina, eu falo, meu Deus, né? Já é uma honra, porque a gente tá falando de 6 anos mesmo, estudar, sem folga, sem família, mais ou menos isso, né? 6 anos para clínico geral. Depois foram 2 anos de especialidade de médico de esporte, depois mais 2 anos de médico de família, e os outros cursos que todo ano a gente vem fazendo, porque você não pode parar. É isso que eu ia Você vai falar. estudar pra vida toda. É, pra vida toda, A né? vida toda. Senão fica atrasado, né? Hoje mesmo, hoje estou fazendo um curso de especialização, tá? Voltados, depois a gente consegue conversar um pouco mais, em cannabis, que é o que está surgindo, está bombando no momento, e assim, não para. Tá? Na verdade, eu fiz 2 pós-graduações em medicina de família exatamente para fazer sempre atualização. Nossa, que lindo. E é bacana ele falando disso, gente, porque ele seria uma pergunta já, com certeza. Esse amor que você tem por trabalhar no SUS, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz medicina, pode ser até
meio fake. Você fala que doutores não têm vida, e é verdade, né? Porque você deve receber ligações de madrugada. Como foi esse amor pelo SUS? Porque trabalhar no SUS é amor Puxado. mesmo, né? Porque você trabalha É. bastante, né? O SUS, na verdade, me encantou durante a faculdade, simplesmente porque o SUS é universal, tá? Então, ele atende todas as pessoas. E um dos pilares dele é a equidade. Então, assim, o SUS atende todos e da mesma forma. Temos as nossas classificações de urgência e emergência, sim, mas todos vão ser atendidos. Seguindo 2 pilares, o de tratamento, de patologias, aquele paciente que vem doente, e o que é o principal é que a gente está investindo demais, e principalmente aqui na cidade de São Caetano, a gente está conseguindo muito o nosso programa de saúde da família, que é a prevenção. Então, nós estamos conseguindo fazer com que a população não procure o médico só para tratar a doença, e sim preveni-la. E assim, é a medicina do futuro. E isso é importante, a prevenção. Nós tivemos aqui, eu falo que a gente tem que se cuidar todos os dias, né? Lógico que nós temos aí Outubro Rosa e agora o novembro que vai entrar também, Novembro que é o azul, né? Mas isso serve assim, tipo, tá na hora, né? Você teve aí meses para se cuidar, se você não cuidou, por que não? Né? Então, o que o doutor falou é bem isso. A gente tem que parar um pouquinho, se desligar e cuidar um pouquinho da gente. E valha, né? Sim, o que eu falo para todos os pacientes. Você vai passar comigo uma vez para eu pedir exames, aí você vai gastar um dia fazendo os seus exames e vai retornar comigo. São 3 dias que eu falo que você não está perdendo, você está ganhando. Porque assim, você está se prevenindo, se tiver qualquer alteração, nós já vamos alterar qualidade de vida para o paciente. Falou tudo, qualidade de vida. E eu falo, mulheres também que têm a rotina, a gente não se cuida, né? A gente cuida de todo mundo, da família, do gato, até do peixe, quem tem peixe cuida do peixe e não cuida da gente. Então fica aqui o alerta. Muito importante isso que você abordou, é muito importante mesmo. Não procure o médico por você estar doente. O doutor deixou aqui uma frase que é top, né? Não, Procure se prevenir. porque você precisa se prevenir. Então, já quebrou o que eu tinha pra falar e já falou tudo. Doutor, e como você conseguiu juntar, né, essas duas especialidades? Porque elas são muito distintas. Sim. Como que foi? Conta. Na verdade foi assim, eu comecei como médico do esporte e quando a medicina esportiva surgiu, que eu abri minha clínica, eu comecei a receber muitos pacientes para fazer reposições hormonais. Aquele paciente que treina, que já está chegando na menopausa, na andropausa, e começa a perceber que ele não tem mais aquele mesmo rendimento que antigamente. Está muito cansado, um libido diminuído, e a gente tem que quebrar esse tabu, porque as pessoas não buscam um médico, têm vergonha de conversar sobre isso, e eu falo que o médico do esporte está ali para isso. Tá? E aí eu falei assim, como que eu vou juntar com a medicina de família, que é um outro local que eu trabalho? E aí eu falei assim, os dois são medicinas preventivas, os dois são medicinas que tratam pacientes, patologias, e eu falei assim, bom, então o que eu vou fazer? Eu trouxe para o esporte, tá? Aquela prevenção de doenças de diabetes, hipertensão, e para médico de família, eu tentei trabalhar mais o paciente para ele se conscientizar que é necessário praticar esporte. E calma, que praticar esporte eu não vou falar para você, vai se matar na academia, vai ficar lá 5 vezes na semana, 1 hora. Não, eu converso com meus pacientes e falo assim, você trabalha, você tá cansada quando você chega, rotina de algumas mulheres que falam que tem que chegar em casa, ver tarefa de filho, ajudar na rotina da casa. Então vamos fazer coisas que dá para introduzir no seu dia a dia. Pega o filho, será que você não consegue fazer uma caminhada de meia hora, 2 vezes na semana? Ou, não consigo, passear com o cachorro, se conseguir introduzir uma aula de dança, qualquer coisa assim, não precisa ser tão pesado. Você só precisa, eu falo que estimular, acelerar o seu metabolismo, até porque para a saúde mental do paciente isso é importante, se desligar um pouco daquela nossa rotina que é doida. Então, o esporte, eu falo que ele previne e ele trata. É o que eu mais tento trazer para os pacientes. E se também não conseguir, vem, conversa, a gente vai achar alguma coisa que dá para encaixar no seu dia a dia. Tá? Não conseguir, ok, então a gente vai acertar a sua dieta. Tá? O que dá pra gente fazer na sua dieta? O que dá pra gente introduzir não só salada,
Ninguém só vive de salário, gente. Não dá. Ainda mais com uma criança em casa, meu Deus do céu. As crianças não vão aguentar comer tanto tempo. Então, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que dá pra fazer. O médico de família tá ali pra isso. Ele é amigo. Ouvir. Ele é amigo. Ele trata a família inteira. Ele vai tratar o vozinho, o pai, a mãe, ele vai tratar a criança. E assim, a gente vai... Eu falo que no íntimo da família, porque os familiares acabam trazendo pra gente a parte íntima deles que eles não contam pra ninguém. Não. A mulher chega pra mim, conta coisas que não consegue falar pro marido. E aí que a gente vai, como que a gente vai abordar isso em casa pra você começar a trabalhar. Uma mulher na menopausa, como eu falei, um libido diminuído. Então assim, ela vem, conversa, a gente tenta acertar. Com hormônio ou não, porque a gente vai dosar os hormônios dela, com remédios naturais. Hoje a gente tem uma gama de remédios natural que dá uma estimulada. Então, assim, o médico de família é um amigo. Precisa ser. Tem aquele vínculo com o paciente, e é isso que o SUS traz. O SUS traz pra gente uma aproximação com o paciente. Apesar de as pessoas acharem que não, mas eu estou aqui em São Caetano há 5 anos e meio. E eu tenho um paciente que passa comigo há 5 anos. Então, assim, é um vínculo. Eu descobri uma outra especialidade, ele é psicólogo. Não, eu já me senti aqui, eu fiz tudo que ele falou, eu não sei se ele preparou pra falar pra mim, se ele me investigou, entendeu? Que tá tudo bem, eu sempre sou alvo, tá tudo certo, perdoar, não precisa ter problema, porque eu sou alvo, tá tudo certo. Não, e olha, você falou tudo, da rotina, e realmente, gente, eu sei que a minha vida realmente é uma correria, mas não é todos os dias que você vai chegar em casa às 7 horas da noite, não é todos os dias que você vai chegar meia-noite e fazer uma caminhada, ou de final de semana. Você sabe que nós tivemos aí uma caminhada domingo retrasado das mulheres, e eu ainda brinquei com a Juliana, porque foi do câncer de mama, foi muito bacana aqui em São Caetano, teve Zumba, foi muito gostoso. Gente, e não é mentira, eu suei, você Nossa. viu? Eu falei, meu Deus, tinha que ter todo final de semana. Por quê? Porque não foi só uma caminhada, porque aí você não fica aquele negócio, o tédio, e teve dança, então eu dancei, então, quer dizer, olha que bacana, e você falou justamente disso, da dança. Não, e ele falou uma coisa muito interessante, porque assim, igual a Pri falou, a gente vive na agenda dos filhos, porque eu também sou mãe, né? E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando na agenda dela. Então, por exemplo, não sei, ela vai pro balé. Enquanto ela tá no balé, por que eu não vou caminhar? Às vezes a mãe fica ali sentada esperando o filho. Uma hora. E não aproveita esse momento. E é isso. A pessoa não precisa, eu tenho que fazer academia. Não, ela pode introduzir essa rotina dentro da agenda dela. Ou seja, ela vai caminhar meia hora e vai voltar, e vai ficar meia hora ali com o filho, não sei, né? Faz amizade com a amiga do balé, né? A mãe que também fica lá, vamos caminhar. Não, Né? É isso isso, mesmo. é procurar realmente, né? Tentar encaixar. Encaixar. E a gente falando de médico da família, a Maria Eduarda, minha filha, ela tem 14 anos, então ela não tem nem ginecologista e nem pediatra. Onde eu vou? No médico da família. É isso. Então a Maria Eduarda já tem uns 3 anos que nós encontramos o médico da família e ela só passa no médico da família. E é muito bacana, porque ele indica tudo, todos os outros médicos especialistas. Mas é interessante porque médico da família é um nome assim tão formal, não é? É um acolhedor. Isso, e tão chique, assim. Então, onde você passa? No médico da família. Da família. Que chique. Mas ele vai na sua casa? Ele né? parece bem Chega lá íntimo. com a malinha. Quase isso, olha. Você vai? Folgada já. Eu vou na casa dos meus pacientes. No SUS, o médico de família tem essa liberdade de poder fazer a visita no paciente. Hoje eu visito pacientes meus acamados, que não conseguem vir até o nosso posto de saúde. Mas tem, quando o meu ACES, que é a minha equipe que trabalha junto. Toda equipe tem o ACES, que é aquele agente que vai até a casa do paciente. Tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico. Todo mundo, eu falo que tem uma função muito importante no programa Saúde da Família. E quando o ACES chega para mim, nas nossas reuniões de equipes, e abre que aquela família está precisando de um atendimento domiciliar, nós sentamos, vemos a nossa agenda, porque é corrida, a gente sabe que o SUS é bem apertado, mas a gente consegue ir até aquela casa. Não é resolver, é junto com a família, tentar achar a melhor solução para aquele problema. Tá? Porque, assim, a gente tem problemas familiares. E, assim, nós não estamos lá para fazer fofoca. Nós estamos lá para tentar ajudar. E
às vezes, vindo de fora, é mais fácil ter uma visão. Então, assim, o médico de família, que eu falo que me encanta com o SUS, quando eu falo aquela equidade, aquela universalidade, é isso. Que foi o que me encantou. Aquele médico de esporte, que só focava no esporte, conheceu algo que só durante o curso você aprendeu. Então, assim, eu falei, vou juntar os dois. Óbvio que eu tive alguns mestres, meus professores, que me ajudaram muito a ver isso. Eu sou muito grato a eles por me mostrar. O Dr. Walter, a doutora Flávia, que eu fiz a universidade em Morumbi na época, e eles foram que me mostraram a medicina de família. Então, assim, eu tenho uma gratidão gigantesca por eles. Isso é lindo, né? Porque, com certeza, reconhecimento. Né? Isso é muito lindo. Você sabe que, doutora, eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, nós recebemos alguns vereadores, a gente fala bastante sobre isso, acho que tem tudo a ver com o doutor, com o SUS, que é sobre que tá aí. Ainda é uma polêmica, mas a gente tá querendo quebrar esse tabu, quer dizer, trazendo sempre pessoas que falam sobre esse assunto, que é sobre o cannabis. Certo. Né? É um assunto que eu sei que é delicado, mas acho que o doutor pode falar um pouquinho sobre isso no SUS mesmo, porque já vieram vários vereadores, a gente sempre toca nesse assunto. Como que está sendo feito? Vamos falar um pouquinho desse papo mais polêmico? Vamos lá. Eu falo que assim, o cannabis e a reposição hormonal são dois debates que a gente pode usar que pode ser polêmico ou não. Eu vou tentar fazer o mais simples possível, tá? E vou tentar até falar um pouco do hormônio, também junto com o cannabis. Primeiro, que nós precisamos entender, existe um valor limite, tá? Para as nossas medicações. Parte hormonal, tá? A gente vai dosar o que é o valor normal. Vou usar a testosterona. A testosterona feminina, entre 10 e 70. Vamos fazer a reposição do hormônio feminino? Acho bacana, vamos. Vamos dosar quanto está o seu hormônio. Então, isso é fazer um acompanhamento correto. Dosei, repus, dosei, está dentro do valor? Ok. Então, isso é certo. Dosei, está muito maior, reduz a dosagem da medicação. Então, assim, isso é fazer um acompanhamento. Por isso que fazer um acompanhamento médico é fantástico. Vamos trazer para a cannabis. A cannabis está sendo uma medicação nova, tá? Tem estudos já, sim. A gente já pode prescrever. Nós não temos ainda no Brasil, então as medicações elas estão sendo trazidas de fora. Eu estou trabalhando já com a cannabis. E de uma forma muito segura. Nós não podemos fazer loucura. Tá? A cannabis, o que ela vai trazer para os nossos pacientes? Primeiro, pacientes com epilepsia, tá? Que tem convulsão. Você dosando ela da forma correta, você controla convulsões. Um fator importante, tá? Nós temos uma população, principalmente eu vou falar aqui de São Caetano, uma população mais idosa com dores crônicas. Ela tem um poder analgésico fantástico. Fazendo o uso correto dela, a gente consegue controlar a dor de pacientes. Ai, mas doutor, e isso não pode causar problemas lá na frente? Se você fizer da forma correta, na dosagem certa, não. E o que mais ela pode trazer? Pacientes com câncer, eles têm muita náusea, tá? Vômitos, ele controla. Pacientes com TDAH, autismo. Então, a cannabis tá aí para tratar eles. Vamos fazer da forma correta. Da forma correta. Quando eu falo forma correta, é porque a cannabis ela existe em duas formas. Tá? Aí fica muito técnico, mas cada patologia tem uma forma correta de se prescrever ela. Então, assim, se você quer prescrever a cannabis, vai se especializar, vai estudar. Tá? Não é tão simples assim. Tá? Quando eu falo que o médico, aí tem uma coisa mais específica, tem que ser responsável. Então, assim, todo mundo, quando vai prescrever, tem que ter sua responsabilidade. Então, faz da forma certa. Tá? Não fica dando medicamentos em uso abusivo, porque o paciente vai vir pedir. Por quê? Que queira que não. É igual aquela dipirona que eu passo pro meu idoso. Doutor, essa dipirona não tá dando mais certo.
tô começando a tomar 2. Aí você fala, não vamos fazer isso. Principalmente os idosos, né? Porque assim, a gente sabe que as medicações têm seus receptores, Sim. elas ficam saturadas, diminui um pouco a ação. Então, o paciente vai vir comigo, aí a gente vai usar gotas. Você vai tomar um exemplo, 2 gotas. Se ele chega pra mim, ó, já tô tomando 6. Não. Tá? Então, assim, essa é a forma correta de Bom, mas fazer. ele fala, né? Já chega falando, né? Não mente. Que se mente também, não tem como a gente tratar. É que eu falo pro paciente, você precisa falar, ser o mais sincero. E não é julgar o paciente, criticar o paciente, porque senão você perde ele. Você tem que ser próximo, ter aquela amizade, tá? Óbvio que também, assim, você tem que manter o máximo de profissionalismo. E aí acho que é o mais difícil da gente conseguir fazer, tá? Ser profissional e ter aquele paciente te ver como um amigo, para ele poder sentar na sua frente e se abrir. Sim, e a gente, isso é bem bacana que tocou, ter a descrição médica, né? A gente tá falando do cannabis, eu falei porque é polêmico, porque muitas pessoas falam, oi, né? A primeira vez que nós trouxemos teve bastante impacto, o pessoal agora, como tá vendo gente falando, olha, já tomei, já não sei o quê, então isso ajuda também para entender que tomou, a pessoa que tomou, porque ela precisa, é um tratamento. Sim. Então, é o médico que tem que falar, é ele que vai passar, né, a descrição. Hoje, hoje quem mais usa é quem tem autismo ou para cura do câncer. Quem é hoje no SUS, quem mais está usando? O que a gente mais está usando hoje, ele mesmo, é para controle de epilepsia, tá? Autismo e TDAH, tá? As dores crônicas, nós temos uma gama de medicação ainda extra, tá? Eu mesmo estou fazendo minha especialidade, eu uso. Não vou dizer que não estou usando para controle de dor, mas vai ser uma das minhas últimas opções, tá? Hoje, Rafa, autismo, TDAH e controle de epilepsia. Mas, doutor, não teria que ser um neurologista? Sim, o neurologista está aí para isso, tá? Mas médicos que fazem a especialização, como eu falei lá atrás, se você se especializa, você é responsável por que você prescreve, se sente seguro, ok. Senão, não faça loucura. Vai estudar. Sim, é muito sério. Não, e até a dosagem, isso é preocupante, né, de Sim. tomar. Então, são coisas que a gente fala, a gente tenta brincar, você trouxe de uma leveza, porque é um assunto que, querendo ou não, ainda é polêmico, né, doutor? Sim, é bem polêmico. Mas polêmico porque às vezes as pessoas não conhecem, mas porque então... tá entrando agora, então... Isso. Tudo que é novo é polêmico. É polêmico, vai gerar polêmica. Gera. Mas o que eu falo para os pacientes, lá atrás, quando chegou a vacina, foi um caos. Então, assim, óbvio, vai trazer, nós vamos ter problemas, mas com o passar do tempo, a população vendo que dá para tratar, nós não vamos ter, não tá tendo problema, ok. Começou a ter problema. Porque, gente, eu falo que é ciência, nós vamos estudar. Nós, seres humanos, estamos passíveis de erro. Sim. Viu que não é uma medicação segura? Volta, retira do mercado. Quantas medicações antigamente a gente usava e hoje a gente não usa mais? Verdade. É que, na verdade, a gente fala de droga. É uma droga. Qualquer remédio é uma droga. É uma droga. É uma droga, né? Não é à toa que as farmácias têm um nome que começa com a droga. Mas é uma droga. Só que também tem que ver o corpo, porque às vezes pode servir para uma pessoa, né? Lógico que a dosagem da Juliana é totalmente diferente, mas não serve para Priscila, né? Então, isso também, por isso que ninguém é melhor do que um especialista pra gente estar aí consultando sempre. Gente, eu sempre toco nessa tecla, porque nós vemos pessoas com testemunhos que foram curadas. Tem uma moça que passou tendo uma reportagem que ela faz todo, e você não tá lá, vamos usar essa palavra, talvez tenha criança, mas não é a maconha em si que você está usando. Tem um tratamento, tem toda uma coisa, tem todo um preparo. Então, é cannabis, não é o cannabis que vocês estão pensando. Então, vamos se informar, vamos procurar um especialista, sempre focado num doutor, né, João? E, geralmente, quando a gente fala em cannabis, as medicações que estão vindo de fora, que estão chegando no Brasil, elas não são isoladas. A grande maioria são fórmulas. A que eu geralmente mais uso, não vou ficar fazendo propaganda, ela tem 80 fármacos ali dentro. E é tudo fitoterápico. Então, assim, você não tá usando uma cannabis sozinha. Você tem outras medicações juntos. Então, você fala assim, então isso não é só cannabis? Não. Tá? É um vidrinho,
tá? Com um blend de medicações específicas para epilepsia, específicas para TDAH. Pacientes superdotados. Você fala assim, ai, maravilha, aquele paciente superdotado, super inteligente. Não, eles têm dificuldade de concentração também. Então, assim, tá se crescendo, pouco se falam sobre esses pacientes, tá? Hoje em dia tem alguns programas de televisão que estão bombando, de pega essas crianças que são superdotadas, que você fala, meu Deus, dá uma conta gigante e eles fazem de cabeça. E, assim, Isso é revoltante pra nós, né? É revoltante, porque eu vou dizer... Eu não assisto. Eu me perco assim... Eu tô aqui na calculadora junto com eles e eles estão... Eles já Ele dão já o terminou, resultado. você tá calculando. E eles já deram a resposta. E isso é antigo. E assim, tá aparecendo hoje. E são... Não tô falando que todas têm, tá? Tem que ser muito responsável com isso. Mas algumas têm essas dificuldades de concentrações que as medicações podem ajudar. Nós temos outras no mercado. Eu falo que nós evoluímos demais. Graças a Deus. Sim, Né? verdade. Mas assim, tem um novo fármaco, se der para usar, que faça bom uso, de forma correta e na dosagem correta. Sempre. Sempre. É o que eu falo. Sempre eu faço meus posts no Instagram, tudo. No final vem sempre a mesma frase. Não estou estimulando o uso. O caráter é sempre informativo. Procure sempre um profissional da área. Sempre. E não estou falando só para procurar médico, tá? Quando eu falo da área, a área da saúde, tem enfermeiros sensacionais, tá? Que conseguem te orientar, nutricionistas, tá? Fisioterapeutas. As pessoas hoje em dia estão ligadas, estão evoluindo, estão estudando. Então, assim, é uma equipe sempre. Então, assim, procura alguém da área da saúde. Vai até o seu posto de saúde perto da sua casa. Ai, não passa o imposto. Liga para o seu médico da família ou um dos médicos que você tem proximidade. Você sempre vai buscar uma ajuda. Sim. E aqui tem, né, gente? Que eu então, vocês me desculpem, não vamos falar nada, não. Porque vocês não estão indo porque não querem. Verdade. Tem, que a gente tem recebido aí muitas pessoas, a gente corre atrás para saber como está e tem sido feedback positivo. Inclusive, o próprio secretário Eric, uma vez deu um testemunho aqui de velocidade entre convênios e SUS, ele falou sobre isso. Então, vamos acordar também vocês aí de convênio que vamos perder pro SUS, hein? Então, perdeu já, né? Olha. Estão perdendo, viu? Porque eu vou te falar, não vou falar não, que eu não posso. Deixa pra lá, vamos pular o assunto. Doutor, muitas pessoas não conhecem a medicina esportiva. O que realmente um médico do esporte faz? Cuida? É uma área muito grande, tá? Porque a medicina esportiva, essas pessoas acham que é só para atleta. E não é só para atleta. Óbvio, eu tenho meus atletas, eu tô ali para ajudar eles quando eles têm a sua lesão, recuperar eles o menor tempo possível, não só eu, mas com o meu fisioterapeuta, o meu nutricionista que trabalha junto comigo na clínica. Quando eu tenho uma lesão grave que o paciente precisa fazer uma cirurgia, eu sei que eu tenho 3 meses para botar esse atleta em alto rendimento de novo. Então, é uma equipe completa junto. Tá, então a gente recupera pacientes, a gente acompanha a saúde do paciente, a gente está ligado nas medicações que pode e o que não pode ser usadas para competição. Por exemplo, a cannabis hoje fazem, acho que, se não me engano, 1 mês que ela entrou no rol das medicações que estão em alerta para o esporte. O que significa isso? Não significa que ela não possa ser usada, mas ela vai ser estudada e pode ser que ela seja proibida no esporte. Por quê? Ela é um analgésico potente e tira a dor do atleta. Então, isso pode ser um doping. Ainda pode ser usado, mas já deixa alertas para os médicos que ainda não ficaram sabendo, para já ficar de olho na ADA, porque a ADA é a lista das medicações que pode e não pode, e ela já entrou por uma medicação de alerta. Então, assim, tem que ficar atento. Eu tô ali sempre pro meu paciente, meu atleta, ligar para mim. Posso tomar isso? Pode. Não faça isso, pelo amor de Deus, você vai ser pego no doping, tá? Porque assim, não é só o atleta que é pego no doping. O médico junto também responde. Porque assim, toda Você vez que assinou. Sou eu que assino tudo. Então assim, eu estou com o meu atleta de alto rendimento, eu tenho atletas de alto rendimento, óbvio. Quando a gente fala de esportes, por exemplo, olímpicos. Agora, o fisiculturismo. O fisiculturismo é um esporte que é um outro tabu que eu trabalho, que quer queira que não, a gente faz reposição hormonal, além do que é reposição. Então, assim, a gente usa mais. Um atleta que faz uso de medicações para chegar num alto rendimento, nível
de competições internacionais, não vou ser hipócrita, isso precisa ser quebrado, que eles não fazem uso só de uma reposição, tá? Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes quando eles chegam, você não é um fisiculturista, então nós não vamos fazer isso com você. Você não ganha dinheiro com isto, então nós vamos fazer coisas saudáveis. Agora, quando chega um atleta e ele sabe do que ele quer, a gente mostra para ele os benefícios e o que pode acontecer com ele. Óbvio que eu, como médico, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer para ele, para evitar. Mas a gente sabe que hoje em dia existem alguns coaches que prescrevem e ele quer fazer comigo um acompanhamento. Então eu vou fazer com ele tudo o que eu posso para não ter danos. Então, assim, conscientizar ao máximo. Mas, enfim, é o que eu falo. O médico está ali para orientar. Então, eu falo assim, são muitas questões polêmicas que a gente tenta trazer de uma forma leve, a gente tenta trazer uma orientação, mas, óbvio, quando você senta comigo numa sala de consultório, que a gente fecha a porta, que tá o paciente e o médico, eu vou ser o máximo claro com o paciente. Eu falo, eu não vou esconder nada de você não vai esconder nada de mim. Uhum. Nós temos que criar o nosso vínculo. É uma troca, E eu acho legal, porque assim, a gente tem que pensar, quando a gente fala de atletas, N atletas. Então, tem a diferença de um nadador, um diferente de quem vai correr, né? Então, cada um é tratado diferente, não é? Sim. Porque não dá de... Eu quero fazer, eu quero ficar igual, lógico. Eu vi lá o doutor lá com a posição fortão, eu falei, meu Deus, ele deve pular, não mexe nada ali, né? Mas já o pessoal de natação não pode ter aquele perfil, né? Então... Não pode. Eu tinha um perfil totalmente diferente. Lembrando que atleta, tá? De competições olímpicas, eles não podem usar hormônios, ponto, tá? Isso é doping, tá? Quando são esportes que não fazem parte de competições olímpicas, aí, que é o fisiculturismo, aí é um outro tratamento. Eu tenho atletas de fisiculturismo e eu tenho muitos atletas de esportes olímpicos, muitos mesmo. Então, assim, Rafael, você, o que você faz? Eu faço reposições, tá? Reposição não significa, quando a gente fala reposição, que você excede o limite, tá? Eu tô sempre dentro do que é o padrão, do que é o valor de referência. Por quê? Eu não quero ter problemas, tá? Eu falo assim, eu tenho que ser o exemplo do meu paciente. Comer certinho, mostrar a minha vida. Então, porque se você passa um paciente fazer alguma coisa, você tem que viver aquela vida. Exatamente. Tá? Então, assim, eu falo que o meu Instagram é um livro aberto, porque eu posto minha vida e eu falo assim, você não tá se expondo muito? Não é só fazer exposição, é incentivar aquele paciente, um exemplo, um obeso, a começar a praticar uma atividade física, ver que dá, porque a minha vida é uma loucura. Sim. E ele tentar encaixar da melhor forma possível. E vamos lá. Se eu consigo, você também consegue. Eu gostei de você conseguir. Ele falou de novo pra mim. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Eu ainda tô precisando dele, eu ainda tô focada nele. Não vou desistir. Ele não vai. Eu não entendi de novo, mas tá tudo certo. Tá não foi direto. Não, brincadeira, essas partes. O que eu queria saber, é uma pergunta engraçada. Quando eu devo procurar um médico de esporte? Por quê? Se eu não falo nada, por que eu procuraria? Mas agora eu sei por que eu tenho que procurar. Eu já tenho a minha resposta. Mas por que eu devo procurar um médico de esporte? Bom, primeiro, tá? O médico de esporte, ele tá ali para tentar promover saúde, tá? Eu tenho pacientes que não fazem grandes atividades físicas, eles fazem literalmente o passeio com o cachorro, tá? Mas eles querem ter uma vida saudável. Então, essa população me procura, esses pacientes me procuram exatamente para isso. Então, eu falo assim, eles estão ali para prevenir doença. Além de tratar, o que o médico do esporte está mais focado é na prevenção. Mas o médico de família também? Foi aí que eu juntei os dois. Olha, muito esperto ele, né? Tão novo e já é tão ligeiro. Vamos aprender, já fiquei curiosa. Juntou os dois, vamos falar sobre isso. Então, assim, o que eu sempre falo para os pacientes é assim, uma vez ao ano você tem que procurar seu médico. Independente se é o seu médico de esporte, se é o seu cardiologista, se é o seu médico de família.
O famoso check-up. É o famoso check-up. Óbvio que um médico de família, um clínico geral, eles vão pegar tudo. Tá? Eu vou fazer pesquisa nos exames ginecológicos, eu vou fazer a parte pediátrica, eu vou fazer a parte de geriatria, que é o dos idosos. Óbvio, viu que está começando a ter algumas alterações, eu vou encaminhar para um especialista. O meu colega, que estudou muito mais que eu, que 2, 3 anos a mais só focado naquilo, e assim, eu sei que ele vai ser muito bem conduzido pelo meu colega. Então, assim, eu não estou falando que eu quero abraçar o mundo com as mãos. Você precisa saber o momento de entregar o paciente para um especialista e falar assim, dá uma ajuda aqui. Socorro. É bem assim Eu não mesmo. tô achando que você tá precisando de socorro, não. Não tô surpreendendo ninguém, mas eu tô achando você muito resolvida aí. Eu já sei, vou fazer tudo, até a geriatria. Não, calma. Não, tô muito Mas isso é legal, acabada. porque assim, às vezes a gente fica perdido em qual médico ir, fica a louca, me indica, não sei o que, não sei o que. E aí quando vai já com você, se acontecer disso, você já sabe com quem indicar, é a melhor indicação e tá tudo ali. E você sabe que principalmente os homens, o que passa de homem comigo e fala assim, então, passei no neurologista e ele falou que eu procurei o médico errado, era o proctologista. Aí eu falo assim, você procurou algum médico antes, um médico clínico geral pra te orientar? Não, eu só fui. Só marcou. Falei assim, então faz assim, antes, se tiver alguma dúvida, procura um clínico geral, porque às vezes eu consigo te ajudar. O especialista, a fila dele, eu tô pensando mais no SUS, e no particular também, tá? Eu atendo no particular, eu sei as nossas dificuldades no particular. Fez assim, eu consigo às vezes resolver o seu problema muito mais rápido, você não precisa ficar 3, 4 meses esperando por uma consulta, se comigo você vai conseguir em 3 semanas. Então assim, tenta procurar uma ajuda geral. Se eu ver que eu não consigo te ajudar, eu vou iniciar um tratamento e te encaminhar para o especialista para ele continuar. E assim, esses lances que às vezes a população Não Não. se tem, perde um pouco. já vai no especialista. Não, mas isso que a Ju falou, eu já pequei também, não, quem nunca, né? Sim. Mas a Ju falou isso é verdade. E até eu conhecer o médico da família, porque eu acho que o médico da família tem sido falado um pouco de um tempo pra cá, bastante. Porque onde você vai... Você procura um médico da família? A primeira pergunta eu disse, já, querida, por isso que eu estou aqui. Né? Porque, tipo assim, realmente hoje faz toda a diferença quando a gente, pra não ficar pulando, porque às vezes eu tô com uma dor de estômago, o médico fala, deixa eu fazer um check-up antes, ele já quer dizer, ele já corta aquele processo e você vai direto no médico. Sim. Ah, não é problema de um endócrino, ou, desculpa, de um gastro, é um outro problema de um endócrino que você vai fazer, da alimentação. Quer dizer, já corta meio o caminho, né, doutor? Mas isso mesmo. O médico de família, quando eu comecei, e quando eu falo que eu comecei, eu não tô falando 6 anos atrás, quando eu me formei. Eu tô falando quando eu comecei a faculdade, são 12 anos atrás, eu senti um preconceito com o médico de família. As pessoas não queriam participar, não queriam passar com o médico de família, eles queriam um especialista. E que depois de bastante luta, a gente está começando a quebrar e mostrar que nós temos nosso valor. Claro. Que nós estudamos tanto quanto. E assim, não é porque nós somos generalistas, que não é tão generalista assim na nossa formação, que nós conseguimos resolver boa parte. Inclusive, o médico de família é para isso. Nós somos a linha de frente, para aliviar quando a gente fala a parte de especialidades. Sim. Então, o SUS, eu falo que ele é fantástico porque exatamente é isso. Ele conseguiu criar uma linha de frente para resolver os problemas cotidianos, para aliviar quem está com as especialidades, que são problemas mais graves. Porque um cardiologista, quando ele está tratando um monte de doença realmente grave, e chega um paciente na frente dele e fala assim, vim fazer um check-up. Não vou dizer que ele fica louco da vida, porque é o trabalho dele, ele vai fazer, eu tenho certeza que ele vai fazer com maestria. Mas por que um médico de família não está fazendo isso, sendo que eu poderia estar atendendo uma pessoa grave? Então, assim, o médico de família atende, vê se tem alterações, porque grande parte da população, quando passa com a gente, não tem alteração. E ainda bem, porque a gente mostra que é uma população mais esclarecida, que está conseguindo se manter. Então, vamos procurar um médico de família, que é mais rápido, e te garanto, é mais rápido, tá? Do que um especialista. O especialista vai desafogar, e assim, isso vai ser bom, não
só para saúde em geral, eu falo assim, para o Brasil inteiro. Sim. Tá? Eu tô falando não só de política pública, eu tô falando mesmo pro paciente, pro médico, para todo mundo. Isso é interessante. Uma dúvida, saindo totalmente da pauta, mas eu achei interessante, a gente tá entrar no verão aí, né, na verdade. E agora tá abrindo vários parques aqui, né? Eu preciso procurar um médico do esporte ou da família. Quem eu tenho que procurar para pegar aqueles atestados, né? Para poder ir na piscina, gente, que agora a gente tem piscina aqui. Sim. Eu já tô pensando nisso, eu já vou sair daqui com a receita. Juliana, é que a gente tá trabalhando no final de semana inteiro, mas vai chegar o verão, a gente também vai fazer coberturas aí. Quem eu devo procurar? Pronto, já temos aí, ó, vamos marcar nisso. A pergunta foi fantástica, porque o que aparece de gente querendo passar com um dermatologista exatamente para isso, e eu falo assim... Oi? Não, assim, não precisa do dermatologista. É porque geralmente, como envolve piscina, acho que deve haver micose, eu já pensei Mas é exatamente o que eu falo pro paciente. Eu falo assim, você não precisa passar com ele, eu vou ver isso. Vamos começar? Tiro o tênis, a meia, vamos lá. Vou lá, eu vou pegar minha luva, coloco minha luva, vou ver dedinho por dedinho, olhar, tem micose, não, mão, mancha, alguma alteração de mancha, a gente olha... Tá? Já faz os testes rápidos, esses nossos testes, porque em algumas manchas os pacientes têm algumas dúvidas de sensibilidade, a gente já faz. É muito rápido e simples. E você não precisa esperar 2 meses para passar com um dermatologista. Você passa com a gente muito rápido. Viu, gente? Olha, eu já vou entrar na fila do doutor, porque vai estar todo mundo, Vai viu? tá Sou todo Caetano mundo. em peso, eu vou estar ali também. Porque... Não, é verdade. Isso é bacana ter esse... tanto, eu falo que eu brinco... Não é brincadeira, mas eu falo que é pra me resguardar e eu resguardar, porque eu não sei o que eu tenho também, né? E é bacana chegar lá com seu atestadinho e dizer, olha, o médico, doutor Rafa, já tá lá, né? E isso é bacana. Sim, né? isso é importante, ainda mais porque geralmente, não só de micose, que são fungos, mas as doenças virais, tá? São muito comuns, tá? Olho de peixe. Quem nunca teve um olho de peixe? Tá? E é uma doença viral. E assim, às vezes as pessoas... Ai, não é nada. Vou lá naquela piscina descalço. Passou pra geral. Olho de peixe. Nossa, é muito. É? Nós temos muito, tratamos muito. E ainda mais em piscina. E você passa assim, ó. Super rápido. Sério? Então assim, procura a gente. A gente trata... É rapidinho o tratamento, não é demorado. Micose, fungo demora um pouco. Mas essas verrugas virais são rápidas e a gente resolve rapidinho. Não passa para a população, todo mundo fica saudável, tá? Nesses exames médicos, já achamos algumas pessoas que falam, eu tenho uma pinta aqui, tá estranha, doutor. E dá uma olhadinha. Você já dá uma olhadinha e fala, vamos fazer logo uma biópsia, porque isso tá com cara de não ser bom. E a gente resolve a vida do paciente rapidinho. E descobre uma coisa que nem sabia. Eu sou a louca do sapatinho. Gente, eu não consigo ir pra um parque aquático sem sapato. A marido, sabe aquele sapatinho? Aquelas meias que a gente coloca de bolinha embaixo. Pois é, eu sou a louca dessa. E aí uma vez a pessoa falou assim, eu tava num parque aquático, ela falou assim, mas todo dia você tá com o mesmo sapato, não dá chulé? Eu falei, a mulher acho que tá sentindo algum fedor, que eu não tô. Isso dá chulé? Será esse sapatinho? Mentira. Mas se você coloca pra secar, pra usar no dia seguinte. Mas a mulher me perguntou, eu nunca cheirei meu pé, né? Deixa pra lá, vamos pular outro assunto também. Eu e minhas polêmicas. Não, porque a mulher veio tirar uma... Falei, será que tá pedindo aí? Se eu tô usando chulé ou não. Eu tô no 3º dia de parque, gente, tem mais um ainda. A mulher me perguntou se eu tô com chulé. Pior que era só um mês que eu tenho. Doutor, eu sei que você sempre indica, né, pro nutricionista, enfim, mas de um modo geral, quando o paciente vai com você, você dá alguma receita relacionada à alimentação? Como que é? Bom, é algo também novo. Existe o médico nutrólogo, tá? Eu não fiz essa especialidade, tá? Então, quando o paciente chega para mim, o que eu falo pro paciente? Eu falo que é tudo questões de o paciente ser... um equilíbrio, tá? Eu falo para ele tentar ser o máximo coerente. Se hoje eu, Rafael, tá, tenho vontade de comer um doce, eu não vou me privar de comer um doce. E eu falo para os pacientes que a vida não é isso, tá? Falo assim, fazer uma dieta restrita, você vai conseguir quanto tempo? 2, 3 meses? E depois vai vir aquele rebote doido, você vai querer comer até a lua. Tá? Então eu falo assim, quero comer um doce, mas hoje eu vou fazer minha academia e eu vou fazer meus 15 minutos de esteira a mais, tá? Quando o paciente já chega e fala assim, não, Rafa, eu quero realmente uma dieta.
que uma dieta tem que ser calculado. Quanto de carboidrato, quanto de proteína e quanto que a gente vai comer nossos legumes, tá? A parte de vitamina. Então, o que eu faço com esses pacientes? Eu tenho um nutricionista, tá? Que atende comigo na clínica. Eu tenho nutricionista no SUS, tá? Inclusive, amo meu nutricionista. Pode Ele é fantástico, tá? Aldrin, salva minha vida. Porque realmente eu falo pra ele, eu sou uma pessoa que eu não vou negar, eu amo doce. Mas fala, ai, você não come doce. Eu como, tá? Tem na minha dieta. Aí ele calculou bonitinho. E isso é muito legal, porque não é uma dieta restrita, Não, né? ele coloca muita fruta, porque eu amo Sim. fruta. Tá? Eu falo que é uma coisa rápida pra eu comer. Entre um paciente e outro, não vou negar. Eu tenho que comer super rápido, tá? Mas comer uma maçã e eu já levo assim, já até cortadinha, tá? Olha. Eu como muito rápido. Em 1 minuto, aqui, ó, tudo, comi. Dona Maria, já vem a próxima. Faz um coração pra Dona Maria também. Dona Maria, quantidade de Donas Marias, ó, que mora no meu coração. Maria, pelo amor de Deus, tadinho. Tem uma Maria pequenininha, mas é uma Não, Maria. olha, Essas e Maria. As Marias são, Não. são fantásticas. Então eu falo assim, é tudo questão de equilíbrio, Sim. tá? Os pacientes às vezes chegam quando falam assim, você não quer passar no nutricionista? Ah, doutor, mas eu não tenho condição de pagar. Eu falo assim, mas tem aqui no SUS. Inclusive atende na minha Do sala ao lado aqui. É literalmente. na minha Aldrin. sala. Não, como que é? O Aldrin é da minha clínica. Tá. Você ia chamar. Já trouxe ele pra SUS. Olha, fica a dica Mas aí, o ó. Aldrin também atende no SUS. Então tá certo. Então, eu falo assim, ele é fantástico, as nutricionistas que atendem com a gente também elas são fantásticas, elas calculam, elas orientam pra gente, e assim, é questão de cálculo. Eu coloco um doce, ele calculou a quantidade de carboidrato, a quantidade de que queira que não de gordura que tem ali, e ele tirou de algum outro local, Sim. tá? Eu não sinto fome à noite, tá? Eu como à noite, que é importante você comer, mas o que ele fez? Ele diminuiu o meu carboidrato da noite, Sim. tá? Exatamente porque eu gosto de comer uma fatia de bolo Uhum. na minha tarde, com um cafezinho. Ah, é vida, né? Não é vida? Ainda Então. bem, gente, porque a gente fez coisa errada, você sabe? A gente vai dar bolo pra ele. Bolo. Vai ter bolo? Eu ainda não tem comi aqui. hoje. Então Aí, já então, é. agora eu Ufa. acabei de relaxar, porque eu falei, Ufa, né? traga uma pessoa, aí a gente traz um bolo. Um bolo. Um né? bolo. Ai, Então, mas dá pra ser fitness assim. Dá Ai, também. então, Daí, olha, ó, viu, isso. Dá, gente, acredite tá vendo? que dá. Tá? Dá pra você ter os seus gominhos no abdômen. É tudo questão, eu falo de Disciplina, equilíbrio, foco, né? Hoje a minha vida foi uma loucura. De manhã eu treinei entre uma consulta e outra, tá? Gente, isso é foco. Eu treinei 30 minutos. É isso. Até porque eu tinha 45 minutos, 30 minutos treinando, de 15 minutos tomando banho. Falei assim, você tem que... relógio. Eu vivo no tudo relógio. cronometrado, Disciplinado, muito gente. disciplinado. Eu não sei mais se eu vou lá, não. Eu tô muito disciplinado, né? Parabéns, eu vou doutor. porque é pra poder eu aprender a ter disciplina. Então, Parabéns. assim, então, de um modo geral, o paciente chega e fala, doutor, eu tô Sim. pensando nisso. E aí você dá uma Eu orientação. oriento o paciente, né? tá? Eu não vou negar que não, eu faço minhas orientações com eles. Primeira coisa, quando o paciente marca comigo, se prepara que vai fazer uma quantidade de exame fantástica, É isso. tá? Doutor, é isso. Os médicos precisam. Libera os É um exames. livro. Sim. É, porque tem médico que não, né? Ah, pediu. Não. Até é só o porque, hemograma. como que você vai fazer uma reposição hormonal? É. Eu preciso saber como estão os seus Precisa hormônios. saber. Eu preciso fazer E às vezes uns a mulher exames. fala, nossa, ando tão desanimada, tão não sei o quê, tão não sei o quê. E ela não sabe que ela tá precisando, né? E às vezes eu nem entro com hormônio para as mulheres, tá? Eu entro com alguns fitoterápicos que estimulam. É o suficiente. Meu, fitoterápica aí, tá vendo? É assim, eu tive, ao longo da minha graduação, eu tive muita sorte. Você vai falar assim, como? Eu fiz um estágio em Peruíbe, tá? Aí como você arrumou esse lugar, Rafael? Minha avó mora lá, eu precisava fazer um estágio, tem a parte optativa, e eu conheci, agora você fala, ai gente, que doido. Não, eu conheci uma índia, tá? E eu via que muita gente que passava naquela região, que era uma população muito carente, passava com ela. O que eu fiz? Eu fui até a Universidade de Peruíbe, conversei com uma professora de enfermagem, e hoje eles conseguiram pegar algumas
receitas dessa Índia e eles publicaram. E assim, na hora que você começa a ver, tem as partes das ervas, anti-inflamatório, analgésico, que quando você vai começar a ler nas nossas bulas, tem tudo ali. Uhum. E eu falo assim, eu aprendi algumas coisas com ela. Eu amo a parte de fitoterapia. E assim, eu prescrevo para os pacientes, eu gosto, e assim, dá resultado. Quem fala que não, eu falo assim, vem comigo que eu vou te mostrar estudos comprovados que dão resultado. E o seu fígado, o seu rim, ó, outro coração aqui, agradece. Sabe que, doutor, eu acho que às vezes as pessoas falam que não dá resultado, mas eu acho que é mais por causa do... A minha filha, ela tinha um problema de bronquite desde pequenininha e nós comprávamos um xarope. Lindo xarope. Na verdade, eu tinha uma amiga que o marido dela era... E eu, antigamente, tinha aqueles pessoal que... Não sei se existe hoje, que vai até na clínica. Propagandista. Então, ele me ajudou muito. Falei pra ele que ele foi o meu Papai Noel 2 anos aí, direto. E tinha um remédio. E era totalmente... Gente, fez efeito. Mas foi rápido, viu? Melhorou. Sabe, era um xarope que hoje o outro pagava, tipo, um preço e você pagava 2, né? Sim. Mas fez efeito. Então, eu acho que era isso. Eu também, talvez, ia dizer que não fizesse, mas enfim. A gente tá falando sobre hormônio, né? E a gente tocou bastante pai e volta. Porque hormônio, gente, não tem como, né? Quantos hormônios a gente tem aqui? Bom, não vou falar disso também, né? Isso não. Mas em relação, eu tenho uma dúvida. O que seria modulação? É modulação que fala hormonal? Modulação hormonal, isso mesmo. A modulação hormonal nada mais é que eu pegar os seus hormônios, tanto que as pessoas falam, hormônio masculino e hormônio feminino. Isso é um erro. Porque as mulheres têm testosterona, os homens têm estrogênio, que é o que cada um tem. E assim, tem as suas quantidades. Então, modulação hormonal vamos dosar a quantidade de hormônio e o que é mais correto, tá? Então, assim, testosterona. Mulher tem testosterona? Tem. Vamos dosar o quanto ela tem hoje e vamos melhorar o máximo que a gente conseguir no valor correto. Mulher tem estrogênio, mulher tem um LH, tem um FSH. Mulher menopausada não tem mais estrogênio. Ok. Mas o que isso está causando na sua vida? São os fogásticos, são os calores. Então a gente vai melhorar isso. Tá? Insônia, vamos melhorar isso. Irritabilidade, depressão. Então eu pego o que a mulher está tendo de alteração e aí tento controlar ao máximo. Homem, um tabu gigante, porque vou dizer que homem para procurar médico é mais complicado, né? Enfim, o homem não procura um médico. Geralmente, quando passa um homem na andropausa, com diminuição de libido, ele tem dificuldade de ereção, geralmente vem a mulher junto. Isso. E ele fica mudo na consulta praticamente toda, e quem fala é a mulher que fala. Eu ia falar, mas não fica nada, é verdade, e assim, nós, os homens, nós precisamos entender que a partir de uns 50, ainda é cedo, mas uns 55 anos, nós homens podemos entrar na andropausa. A mulher sabe que entrou na menopausa porque ela parou de menstruar. E o homem? Só fazendo exames. E aí, a gente faz a reposição. O que é isso? Dose de testosterona do homem, eleva até um valor que é considerado dentro do valor de referência e resolve a vida do paciente. Olha. E olha, isso é sério, né? Porque a gente vê pessoas aí... Eu fico pensando, mulher estressada. Não existe mulher que não é estressada, né? Isso não existe. Mas eu acho que quando... Eu não tenho idade ainda, né? Ainda tem um tempo, pelo amor de Deus. Sim. Mas quando ela entra nessa fase, ela sabe, justamente porque o doutor falou, né? A mulher deixa de menstruar. E ela tem que prestar atenção até no próprio parceiro, né? Porque eu acho que pro homem, o doutor falou tudo, é muito difícil. Eu não vou assumir que eu não estou dando conta. Não, bem. Assuma que dói menos. E o que precisa ser difundido gente, isso é uma questão hormonal. Tá? Tem paciente em depressão que quando se dosa o cortisol, que é um hormônio no seu organismo, tá nas alturas. E você fala assim, o seu problema na depressão não é porque você tá deprimido porque está acontecendo alguma coisa na sua vida. É porque tem algo que no seu organismo que cabe quando não tá mais funcionando. Isso. E faz aquele desarranjo que nada dá certo. E se baixa o cortisol do paciente, se resolve a vida dele. Olha só. Então, assim, por isso que eu faço bastante exame nos meus pacientes. Fala assim, doutor, colhi 11 tubos de sangue. Fala assim,
Acho que coletaram muito. Mentira, eu sei que ia coletar 11. Eu já vou preparada, viu? Nossa, Gente, eu vou ficar doutora, contando, olha, eu vou filmar pra mostrar quando... Mas é verdade. Preciso ir lá, O viu? sangue é tudo, E né? assim, as pessoas acham que a gente não consegue fazer pesquisa com exames, uma parte sanguínea. Cada faixa etária tem a quantidade de exames corretos, homem tem os seus exames corretos, mulheres têm os seus, mas assim, a princípio a gente pede uns básicos e amplia, Sim. tá? E a gente consegue resolver bastante problema dos pacientes. O sangue, né? Eu falo que o exame de sangue a gente tem que ter cuidado, porque ele fala demais, né? Ele é fofoqueiro, né? Opa, você fala pra mim assim, tô Amei treinando esse nome. super, Rafa. Nossa, ó, todo dia. Direto na minha CPK, que é o exame. Mas o CPK é uma enzima muscular que quando você treina, sobe no sangue. O seu tá tão baixo. Gente. Ai, acho que no dia anterior, acho que eu não fiz... Bem naquele Academia. dia que fez. Ele falou, então você não fez 3 dias antes, hein? Olha, tá vendo? Já entrega o paciente assim. Ou que ele Aham. vem super alto, o paciente. Dei uma pesquisada. Não tô infartando, não, doutor. Eu falei assim, não, você tá treinando. É diferente. Recebeu. Gente. Então, você tá treinando até demais. Então vamos Dá uma devagarinho. Assim, tá beiradinha. vendo? Que, olha como é fofoqueiro, O exame de gente. sangue é fofoqueiro. Tá? Ai, tô comendo super certinho. Mas de onde vem esse colesterol, hein? Triglicérides. De onde É. vem triglicérides? Eu até hoje, eu falo pro meu médico. Até hoje, mentira, gente. Foi ano passado. Eu falei, não sei de onde veio essa triglicérides. Você sabe? Não, Priscila. Tá alta demais, você não sabe feio. Não. Deve ser o pedaço do bolo que eu tinha comido uns 2 dias antes. Uhum. Agora eu entendi. Tá vendo? 2 dias antes que eu comi o bolo. Mostrou. Mostrou ele, Olha. Né? Ele falou Agora eu assim, sei. Aí você fala assim, Ai. tô te seguindo no Instagram agora, você Aham. sabia? Tá comendo bastante fora, né? Ah, é? Bastante fritura. Bastante. Dia sim, dia não, tô vendo você postando no Ixi, restaurante comendo. Eu vou te bloquear já, porque eu te mandei um oi. Eu te mandei um oi. Gente, olha, Já Olha. meu Deus, meus seguidores, olha, por favor, acabei de mandar um oi pra você bloquear ele, você já sabe por quê. Doutor, Diga. pode falar se ia falar alguma coisa? Não, fica tranquilo. Mas assim, puxando o gancho, né? A Pri falou bem, que a gente foi e voltou, né? O hormônio aqui. Sim. Mas assim, puxando o gancho, eu gostaria muito de saber aqui, hein? A polêmica. O hormônio, ele é ou não cancerígeno? Vamos quebrar esse tabu? Vamos. Bom, vamos lá. Olha, Ou o fato. momento é fake ou fato? Eu falo que assim, depende da quantidade de que você vai usar. Tá. A partir do momento que você passa o nosso limite, tá? O que é o limite, Rafa? Existem os valores de referência. Todo mundo, quando pega o exame, olha do ladinho o valor mínimo e o É máximo. isso. A partir do momento que a gente está passando daquele valor de referência, aí você pode causar problema ao paciente. Tá? Quando a gente está dentro dos valores de referência, que isso se chama reposição, você está repondo o que é correto. Nós não temos problema. Até porque nós temos o hormônio. Quando a gente usa um hormônio bioidêntico, que é o que é isso, que é igual ao que nós produzimos, não vai ter problema. Problemas são as pessoas que usam de forma totalmente errada, porque escutou de um amigo que passou com... O amigo passou com o médico, passou um valor para ele, aí você acha que você vai usar o mesmo. E não é. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu receptor, cada pessoa tem vias diferentes. Então, assim, o que eu falo para os pacientes, você é diferente de mim. E, assim, a sua dosagem você não pode comparar com a do outro. E tem gente que fala assim, minha amiga que eu indiquei passou aqui com o doutor, por quê? Você tá dando mais para ela. Quero também. Eu falo assim, mas não tá dando resultado? Quero igual. Aí você tem que sentar com o paciente, conversar, mostrar para ele que as pessoas são diferentes. Então, vamos quebrar esse tabu. Hormônio prescrito da forma correta é seguro. Então, Tá? fake. Põe a plaquinha, puff. Pode pôr. É o fake. Olha, interessante. Mas lembrando que tem as dosagens de novo. A gente Isso. voltou pro mesmo assunto. Essa pergunta da olha, gente, pela pessoa da minha mãe não. Da Ju veio realmente para quebrar mesmo. Porque, e volta o doutor falando, é dosagem. A Juliana não é igual a Priscila não é igual a Juliana. Porque eu tenho a Juliana, vou queimar ela também, já que ela adora. Você sabe que às vezes eu peço alguns remédios pra mim, de cabelo, algumas coisas assim. Ela vai lá e pega. Quer dizer, né? Aí eu fico pensando, falei assim, Juliana ficou mais rápido, fez, lógico, né? A Juliana querendo competir comigo, não dá. Mas pega o meu remédio, quer dizer, o meu é pra mim, certo? A minha dosagem. Sim. Ela pega.
Então fica mas aí, ó, a registrado. farmacêutica disse que podia. Não deu tempo pra ela dizer que não podia. Vamos ser sincero que você já chegou pegando. Já não chegou deu- pegando, Não, começou a tomar. Não queima a farmacêutica, não. Não. Foi Juliana, pode por aí, é Doutor, fato mas mesmo. assim, essa questão do hormônio é interessante, porque eu levei a minha filha porque ela tá numa idade e aí tá quase entrando, né? Pode ser que aconteça aí a menstruação. Sim. E aí, quando a doutora falou que poderia entrar com a dosagem de hormônio, e aí eu comentei com a minha mãe, ela, olha, então, retardar, deixa natural, né? Deus sabe o que faz, não sei o que, não sei o que. E aí foi justamente isso, né? Da questão de ser cancerígeno. Então, como a falta de informação, né? Ela Sim. causa um pânico, né? Causa um pouco, porque assim, o hormônio foi usado de forma incorreta por muito tempo. Então as pessoas acham que fazer reposição hormonal, a pessoa vai parecer o Hulk. Tá? Ai, começou a treinar, vai usar o hormônio, vai ficar extremamente forte. Não é dessa forma que funciona. Se a pessoa não for uma pessoa extremamente disciplinada, ela não vai ganhar massa magra. Então assim, hormônio, tanto para reposição, eu não estou falando só de ganho de massa magra, mas como fazer anticoncepção, tratar pacientes que têm problemas realmente de produção de testosterona. Nós temos muitas pessoas com hipogonadismo hoje em dia, tá? Que né, é o homem que não consegue produzir a testosterona. Então, assim, procura um profissional da área que você confia. Se você não confia, pesquisa. Tá? Hoje em dia tem como você pesquisar. Tá? Eu falo que a internet está aí para isso. E tenta. Eu falo com o que os pacientes fazem comigo. Metralha ele de pergunta. Verdade. Tá? Porque você precisa sair da consulta com todas as suas dúvidas. Ou o médico tem que fazer, isso eu faço na minha clínica, quando eles saem da consulta e eles têm dúvidas, eles me mandam mensagens. Tá? A minha vida é corrida, mas eu sempre peço desculpa para eles porque eu respondo no final do dia. E eu tiro todas as dúvidas deles, porque vão surgir dúvidas. Doutor, isso é normal? Doutor, tô sentindo umas alterações. E assim, a gente vai dosando. Isso é fazer um acompanhamento de hormônio. Tá? Entendi. Vão ter coisas que vão sair da nossa expectativa. E então a gente corrige. Então eu falo assim, paciente, nós não vamos fazer mais a reposição diária. Vai ser dia sim, dia não. Olha, essa via de administração para você, comprimido, não vai ser mais a melhor via. Nós vamos usar um gelzinho que passa na pele. Existe via oral, existe tópico, que é os géis, existe injetáveis. Então, assim, existem várias formas que a gente pode usar de administração de medicação e a gente faz. Eu tive um paciente bem desafiador, que era uma criança, super difícil de lidar, tá? Não querendo expor, mas a mãe não conseguia dar a medicação de jeito nenhum para ela. Eu consegui que uma farmácia fizesse a medicação em forma de bombom. Olha, a gente já viu de pirulito. Sim. Eu Ele falo é do muito pirulito. Então, assim, também, era um que é a bombonzinho gominha. pequenininho que, ó, tum. Hoje em dia tem em formas de gelatina. Então, assim, a gente sempre consegue formas diferentes pra gente conseguir. Ai, mas bombom, doutor. E o açúcar? Calma. A gente fez um bombom exatamente. Não era extremamente delicioso, mas a gente conseguiu fazer com que aquela Sim. criança comesse aquilo achando que aquilo era uma trufa. Que demais. Enfim. Gente, mas isso é Mas bacana, deu certo. olha aí, ó, Deu isso- certo e conseguimos administrar o que a gente precisava. Diariamente a medicação. E a gente voltou de novo para essa parte de hormônio. Eu sou mais ou menos igual a mãe da Juliana. Eu tenho uma adolescente em casa, né? E eu sempre deixei o natural. Por quê? Às vezes o natural da gente, hoje essas meninas estão um pouco precoces, né? Mas é o hormônio também, não sei o que acontece. Eu vejo meninas que eu falo, gente, será que essa menina tem 15? Eu fico perguntando. Vontade de falar pra mim. Tem de 8 anos que já, né? Já menstruam. Então, com 12. Não, se bem que 12 não. Não, 12 já da tá minha bom. época, deixa a minha época pra lá, Não, mas. 12 anos ainda é um valor legal. De idade, eu falo. Hoje em dia nós temos algumas meninas que realmente começam
antes. Eu tenho algumas mães que trazem pra gente conversar. É uma conversa bem difícil, porque uma criança de 8 anos não entende o que era uma menstruação, o que isso pode gerar na vida dela e as alterações no corpo dela. Então, assim, primeiro, você tem que ter um carinho, um cuidado com essa criança, porque é uma criança. E eu falo que 12 anos de idade também é uma criança. Verdade. Então, assim, você não pode ter uma conversa como se fosse um adulto. Então, assim, a gente tem que reservar um tempo, pegar aquela criança, explicar com cuidado o que aquilo vai se transformar na vida dela. Até porque no colégio a gente sabe que as crianças vai ter aquelas brincadeiras de mau gosto não. Mas assim, se eles descobrem que uma menina de 8 anos já usa um absorvente, vai ter toda aquela parte. E a gente tem que fazer com que isso se transforme em algo natural. Então assim, é um trabalho, não é fácil, tá? Mas é um trabalho que você faz com amor, com carinho e um cuidado, sempre dá certo. E quando envolve criança é tudo mais delicado, né, doutor? Não tem como. Nossa, nem me fale. Nós estamos Mas chegando... eu ia falar alguma coisa. É igual minha mãe. Não, que é disso, de hormônios. Eu acho que tem Ai, que por ser favor. o natural, sempre pra mim, eu acho que é o natural. Mas, lógico, quando a gente fala de 8 anos, eu não vejo uma criança de 8 anos. Porque é criança. É uma criança. Pra mim, minha filha vai ser criança pro resto da vida. 22 anos ainda criança, é um 40 neném, anos né? é bebê, né? E você sabe que nós estamos chegando nos Ai, minutos não finais, acredito. gente. Ai, Eu passou falei pra rápido. você que não ia dar 1 hora, aí bastidores, 1 hora é muito pouco quando a gente traz esse tipo assim, porque a mulher é... Olha, a bastidor falando que já deu 1h20. 1h20. Tá vendo como a gente conversou? Os Falando bastidores? bastante. Muito. E E a ainda... Tem né? assunto, porque eu tenho muita pergunta que não vai ficar... Fica pra próxima, que a gente tem muito. Mas foi sensacional. Que leveza. Que profissionalismo. Né? Parabéns. Obrigado mesmo. Primeiro, como eu já te elogiei desde o começo, a sua profissão. Parabéns mesmo. Por mais médicos como o doutor, né? Porque Que dá pra ver que você é acolhedor, um médico humano, um médico Humano. que, né, gosta de ter esse relacionamento. Mas é isso que a gente tem que ter, é isso que nós temos que estimular. E agradecer vocês por abrirem esse espaço pra gente conseguir mostrar e quebrar muitos tabus. Sim. Tá? E faltou, né? Faltou, que tem muita coisa aí. Tem muita coisa pra se falar. Gente, vamos falar mas... depois, nos bastidores aqui, eu tenho tanta pergunta. Sabe aquela listinha que você Vamos vai... Mentira, gente, brincadeira. Mas obrigada, doutor. Imagina, Quer deixar Cris. alguma mensagem? Ó, o Instagram dele tá aqui embaixo, gente, vocês estão vendo aí, já tá, Mais segue. um coração, pode Ó, isso. 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 Ó, essa é a câmera, pode... Bom, eu atendo a rede pública aqui de São Caetano. Eu sou super aberto para atendimentos. Eu tenho minha clínica também. Então, quem quiser conversar, marcar uma consulta, desde criança até meus idosos, que eu amo eles, tá? A gente tá ali para ajudar quem precisar. E, assim, eu falo para meus pacientes, não só comigo, procure uma pessoa, um profissional que você confia, com que você vai conseguir se abrir. Isso é o mais importante. Bom, e ele deixa super à vontade. Muito. Eu já sei onde eu vou pegar minhas bengalinhas. Bom, vamos liberar ele, que ele tem evento aí, a gente segurando, mas é muito gostoso o papo, não foi, Ju? Nossa, muito, doutor. Saúde, Obrigada. né? Obrigado, Saúde. meninas. E É um quando é assunto- tratado com leveza, Nossa. né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente brinca pra poder deixar mais leve, porque Sim. senão não fica complicado, né, doutor? Fica pesado. E assim, a nossa vida já é muito corrida, então se a gente não for levar as coisas mais leves, mais suaves, a gente infarta. Mais doutor Rafa aqui no nosso programa. mais, Dr. A hashtag Rafa. fica a dica aí. Muito obrigada e fica com Deus. Até quinta-feira estamos de volta aqui, né, É Ju? isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Aê.